Oi, tudo bem? Eu sou Marcial Farias e eu gostaria que você soubesse que o Antigo Testamento é uma fonte rica de ensinamentos que vencem o tempo e que seguem atuais, especialmente naqueles que foram dados em momentos de guerra. O relato das guerras ali no Antigo Testamento não são apenas relatos militares, mas têm lições espirituais profundas, pois destacam a dependência do poder de Deus, a importância de discernir os líderes espirituais e a necessidade de estar alerta para as dimensões invisíveis da batalha espiritual. A confiança na provisão divina é essencial, como é visto ali na história do rei Josafá em 2 Crônicas capítulo 20. Assim como a unidade e colaboração entre os crentes são fundamentais, exemplificadas na vida de Neemias. Assim, as exortações de batalha transcendem a história e oferecem orientação vital para a missão da igreja hoje. E Efésios capítulo 6 nos lembra que a nossa luta é espiritual e juntos, como parte do corpo de Cristo, podemos enfrentar desafios com confiança e determinação e nos levar, assim, a concluir que, ao vestirmos a armadura de Deus, somos fortalecidos pelo poder que vem do trono do Pai. E a conclusão de Efésios capítulo 6 nos lembra que, fortalecidos no Senhor e vestindo a armadura divina, permaneceremos vigilantes na oração. Nossa luta é espiritual e juntos, como parte do corpo de Cristo, podemos sim enfrentar desafios com confiança e determinação. Ao ficarmos atentos a estas lições atemporais, das exortações ali de batalhas do Antigo Testamento e do chamado à ação em Efésios, vamos encontrar a direção valiosa para a nossa jornada espiritual e a missão da igreja em nosso tempo. O estudo de hoje vai analisar estas duas lições. Mas antes de irmos ao estudo de hoje, eu quero dizer a você, seja bem-vindo ao canal Vocacionados. Aqui nós estudamos a palavra de Deus e estamos estudando o livro de Efésios, chegando já no capítulo 6, no finzinho da carta de Paulo aos crentes ali da cidade de Éfeso. Eu espero que você tenha acompanhado este nosso conteúdo desde o início da nossa temporada, mas se não é o seu caso, volta aqui no canal e procura a playlist Efésios, que foi escrito por Paulo, onde você vai encontrar todos os nossos vídeos feitos dia a dia, onde estudamos o valor desta grande carta escrita por Paulo. Se é a sua primeira vez aqui, então, se inscreve no canal, deixa o seu curtir, é muito importante. Quanto mais curtidas tem um vídeo, o YouTube indica para outras pessoas conhecerem este nosso conteúdo. Até você, que não está inscrito, pode deixar o seu curtir. Aqui também nós oramos pelo pedido que você faz através do nosso WhatsApp ou quando você deixa aqui na descrição do vídeo. Por isso, se inscreve, habilita as notificações, deixa o curtir, comente ou deixe aqui o seu pedido de oração. Agora eu vou rodar a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a palavra de Deus. Diz a Bíblia: pois nós não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes deste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Efésios, capítulo 6, versículo 12. O Antigo Testamento é uma rica fonte de histórias, relatos e ensinamentos que continuam a ser relevantes para a vida e a fé dos crentes até os dias de hoje. Um tema recorrente encontrado nas páginas das Escrituras Sagradas é o conceito das exortações para as batalhas. Estas exortações, muitas vezes encontradas em passagens como Deuteronômio capítulo 20, Juízes capítulo 7, Crônicas capítulo 20 e 32 e Neemias capítulo 4, não se limita apenas a instruções militares, mas também oferecem profundas lições espirituais que ecoam através dos séculos. Elas enfatizam a ideia central de que o sucesso de Israel na batalha não dependia exclusivamente da superioridade de suas próprias armas ou do tamanho do seu exército em relação aos inimigos. Em vez disso, a vitória estava ligada diretamente à dependência da presença e do poder de Deus. A chave, portanto, para o sucesso dos israelitas não era a confiança em suas habilidades, estratégias ou recursos, mas sim em sua confiança inabalável no poder soberano de Deus e em sua provisão para o sucesso deles. As exortações para as batalhas estabelecem ali um alicerce sólido para uma compreensão mais profunda do papel da fé, da dependência divina e da colaboração entre os crentes na missão da igreja. A primeira exortação que emerge destes relatos do Antigo Testamento é a chamada para os crentes serem ativos na busca da missão da igreja.
Assim como os israelitas eram convocados a entrar em batalha e a tomar medidas decisivas para cumprir a vontade de Deus em relação aos seus inimigos, os crentes são convocados a se envolverem ativamente na missão da igreja. Isso envolve não apenas a proclamação do Evangelho, mas também a demonstração prática do amor de Cristo em suas vidas cotidianas. A passagem de Juízes capítulo 7, dos versículos 15 a 18, que descreve a estratégia de Gideão para a batalha contra os midianitas, nos mostra a importância de estarmos atentos aos líderes que Deus coloca em nosso caminho. Gideão, sob a orientação de Deus, selecionou cuidadosamente seus homens com base em sua atitude e disposição para a batalha. Da mesma forma, os crentes devem estar atentos aos líderes espirituais e às oportunidades de servir que Deus coloca diante deles. Isso implica discernimento espiritual e prontidão para agir quando o chamado é feito. Outra lição importante que podemos extrair das exortações de batalha no Antigo Testamento é a necessidade de se estar atento às dimensões invisíveis que afetam a nossa vida e testemunho. Muitas vezes, os inimigos de Israel eram mais numerosos e melhores equipados em termos humanos, mas a presença e o poder de Deus era o fator decisivo para a vitória. Isso nos lembra que a batalha espiritual é uma realidade constante na vida cristã. Efésios capítulo 6, 12 nos lembra que a nossa luta não é contra a carne, mas contra principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E assim como os israelitas precisavam estar conscientes das dimensões espirituais em sua batalha física, o crente, eu e você, também devemos estar vigilantes em relação às forças espirituais que influenciam a nossa vida e testemunho. Esta conscientização implica em oração constante, discernimento espiritual e a busca do poder de Deus por meio do poder do Deus Espírito Santo. O crente é chamado a se revestir da armadura de Deus, conforme está escrito em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, para que assim possa resistir ao inimigo e permanecer firme na fé. A terceira exortação que podemos extrair das histórias sobre as batalhas do Antigo Testamento é a importância da consciência da provisão divina para o nosso sucesso. Os israelitas frequentemente enfrentavam desafios aparentemente insuperáveis, mas a sua confiança estava firmemente ancorada na promessa de Deus de que estaria com eles no palco da batalha para lhes dar a vitória. Um exemplo notável disso é a história de Josafá em 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 13 a 20. Diante de um grande exército inimigo, Josafá e o povo de Judá buscaram a Deus em oração e proclamaram a sua dependência diante dele. Deus então respondeu com a promessa de vitória e enviou uma estratégia divina para a batalha. Quando o crente reconhece a sua dependência de Deus e confia em sua provisão, ele experimenta o poder sobrenatural que ele oferece. O crente então é chamado a confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. Isso implica em uma fé inabalável em Deus como provedor e confiança em suas promessas. À medida que o crente busca cumprir a missão da igreja, ele deve fazê-lo com a confiança de que Deus suprirá todas as suas necessidades, de acordo com as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses 4, verso 19. Por fim, as exortações de batalha do Antigo Testamento também nos lembram da importância da unidade e colaboração entre os crentes. Nos relatos bíblicos, vimos que, em muitos casos, a vitória só foi alcançada quando o povo de Deus se reuniu e colaborou em busca de um objetivo comum. O exemplo de Neemias, capítulo 4, versículos 14, 19 e 20, é especialmente ilustrativo neste aspecto. Neemias e o seu povo estavam ali reconstruindo os muros de Jerusalém e enfrentavam a oposição e ameaças constantes dos seus inimigos. No entanto, Neemias encorajou o seu povo a não apenas confiar em Deus, mas também a trabalhar juntos e em unidade. Eles se mantiveram alertas e prontos para se defenderem e, ao mesmo tempo, construíam os muros. Essa lição é vital para a igreja, pois os crentes são chamados a colaborar e unir as suas forças e habilidades em busca da missão que Deus lhes confiou. Isso significa superar divisões, buscar a reconciliação e trabalhar juntos em harmonia, reconhecendo que somos membros do mesmo corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, versículos 12 a 27. Portanto, ao refletirmos sobre as exortações de batalha no Antigo Testamento e a sua relevância para nós, é evidente que estas lições transcendem o contexto histórico e militar e se tornam um guia valioso para a vida espiritual e para a missão da igreja hoje. A história de Israel no Antigo Testamento é um testemunho inspirador de como a dependência de Deus, a unidade e a colaboração
podem nos levar a vitórias surpreendentes. A história de Israel no Antigo Testamento é um testemunho inspirador de como a dependência de Deus, a unidade e a colaboração podem nos levar a vitórias surpreendentes. Da mesma forma, hoje podemos encontrar força e orientação nestes ensinamentos atemporais, à medida que enfrentamos as nossas próprias batalhas espirituais e buscamos cumprir a missão de proclamar o Evangelho e fazer discípulos em um mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo. A conclusão que podemos chegar da vibrante carta de Paulo aos Efésios, especialmente Efésios 6, versículos de 10 a 20, ressoa como chamado à ação para todos os crentes. Nestes versículos, encontramos não apenas uma descrição da armadura de Deus que devemos vestir, mas também uma profunda compreensão do significado e da importância deste grito de guerra para nós como combatentes do conflito espiritual. Paulo começa este trecho com a exortação abrangente e fundamental: sejam fortes no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Esta é a base da nossa participação na batalha espiritual. Ele não nos diz para confiar em nossa própria força ou habilidades, mas para nos fortalecermos no Senhor, para nos fazer entender que a vitória não vem de nós, mas do poder e da graça de Deus. Para nós, eu e você, como combatentes do conflito espiritual, esta exortação é de suma importância. Ela nos chama a reconhecer a nossa dependência de Deus e a confiar em sua onisciência para nos capacitar a enfrentar os desafios espirituais que se apresentam diante de nós. Isso nos faz lembrar que não estamos sozinhos na batalha, mas que temos o Senhor como nosso general, ditando cada passo no meio do campo de batalha. É a partir deste momento que Paulo nos orienta a vestir a armadura de Deus, para nos lembrar que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra poderosas forças espirituais do mal, nos alertando para a realidade que o conflito espiritual é invisível, mas muito real. Não estamos lutando contra pessoas, mas contra influências demoníacas que buscam nos desviar do caminho da fé. E como combatentes neste conflito, devemos estar conscientes destas forças espirituais que operam nos bastidores. Isso nos chama a estar vigilantes em oração constante e a manter a nossa conexão com Deus por meio de sua palavra e do poder do Deus Espírito Santo. A compreensão da natureza desta batalha nos ajuda a focar os nossos esforços nas áreas certas e a resistir eficazmente ao inimigo. Portanto, o grito de guerra presente na conclusão de Efésios é um chamado para todos os crentes assumirem a sua posição na batalha espiritual. Significa que devemos nos fortalecer no Senhor, vestir toda a armadura de Deus e permanecer vigilantes em oração. Nossa missão na batalha espiritual é resistir ao inimigo, proclamar o Evangelho, viver vidas justas e permanecer firmes na fé. Além disso, este grito de guerra nos lembra da importância da unidade na oração e da consciência de que não estamos sozinhos na luta. Somos parte de um corpo maior de crentes que estão empenhados na mesma batalha espiritual. E juntos, fortalecidos no Senhor e vestidos com a armadura de Deus, podemos enfrentar os desafios espirituais com confiança e determinação, porque a vitória é garantida. Pense nisso, leia sua Bíblia, esteja do lado certo da batalha e que Deus nos abençoe. E chegou o nosso momento de oração. E hoje nós vamos orar pelo Miguel Lucena, que pede oração por sua esposa, por sua filha e por seu netinho, o Pedro. O netinho dele tem 2 meses. E ele pede oração pelo Pedro, porque o Pedro nasceu prematuro, precisou ficar no hospital alguns dias, alguns meses, ali, semanas, mas que voltou para casa tem 3 dias. E ainda inspira cuidados, até porque foi um nascimento prematuro. Mas graças a Deus, o Pedro já está em casa. Se você puder, ore comigo agora. Pai amado que estás nos céus, nós somos te gratos pelo dia, pela vida, pela saúde, pela proteção, pela graça e salvação. Ó Deus, neste momento estamos aqui com o pedido do Miguel, que pede pelo neto Pedro. O Pedro, que tem apenas 2 meses e que ficou boa parte destes 2 meses no hospital por conta do seu nascimento prematuro, mas que há 3 dias está em casa, mas que ainda requer alguns cuidados. Que o Senhor venha cuidar desta pequena alma, desta pequena vida que veio alegrar a vida do Miguel. Que, como vô coruja que é, preocupado, com carinho e amor pelo neto e pela filha, que o Senhor possa ouvir a sua oração e o seu clamor. Ó Deus, cuide desta pequena criança para que ela cresça em graça e em espírito e em bondade nos teus caminhos. Abençoe a vida de toda a família, que o Senhor possa ser o grande protetor deste lar. Assim como o Senhor é o protetor de
todos os lares dos teus filhos, não permitindo que o inimigo avance e destrua os lares. Venha, Deus, perdoar os nossos pecados, vem nos dar a certeza da tua salvação, dá-nos um bom dia na tua presença. Nós te oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você ter participado conosco até aqui. Deixe o curtir no vídeo, ore pelo canal Vocacionados também, ore pelos pedidos que você lê aqui na descrição de cada vídeo. Se você também quiser, por favor, participe desta grande corrente de oração. Este conteúdo também você pode acompanhar na web rádio Ecoar. Lembre-se, por favor, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.